louvor. O Senhor nos fez para louvarmos, para adorarmos, para amarmos. Hoje muito foi falado do amor de Deus, do amor a Deus, do amor às coisas de Deus. Foi falado bastante do amor essa noite. E eu estava meio, reticente, receoso sobre a mensagem, mas tudo se encaixa, tudo no final, as peças vão se colocando ao longo do caminho e o quebra-cabeça vai se fechando. Amados, essa mensagem, essa semana eu ouvi alguém falar, que falou assim, engraçado, Adão pecou e levou a humanidade toda à ruína. Quer dizer que nós passamos trabalho, nós padecemos por causa do pecado de Adão. E eu nem estava lá. E eu sou participante do pecado do Adão. Mas na riqueza de Jó eu não sou participante. Pessoas se queixavam. Eu me lembrei do meu passado, amados irmãos, em que eu pensava exatamente assim. Era rebelde, criado na igreja. E eu pensava, escuta só, Adão pecou, Eva pecou, eu não estava nem lá. E que culpa tenho eu de trazer comigo esse pecado natural? Nasci já pecador. Eu não fiz nada disso. Só que é o seguinte, na riqueza de Salomão, na glória de Davi, isso eu não participo. Só participo da parte ruim. Olha o peso que é colocado sobre nós. Ignorância. E não sabia quem tinha levado o peso maior. Mas depois eu vi. Mas agora, amados irmãos, vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 a seguir. Nós vamos dar então esse. Gênesis 26, Gênesis 1, versículo 26. Todos acharam? Amém. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. Ele disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre toda a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, servosão para mantimentos. Amém? Agora vamos ler lá em João. Vamos pegar no livro de João, já lá no primeiro capítulo também, e no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que há foi se feito. Ou feito se fez, na conversão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que há, nada do que existe, nada do que tem hoje seria feito. Amém? Podem sentar. Vamos agora fazer uma conjectura. Vamos agora imaginar. Vamos pensar. Tá? Vamos passar. E se? Por que se? Amado, no princípio o Senhor fez tudo perfeito conforme a sua natureza. E aí alguns perguntam assim, mas o Senhor, Ele sabia todas as coisas, não sabia? Sim, sabia, Ele sabe. E Ele sabia que o homem ia pecar, não sabia? Sim, Ele sabia que o homem ia pecar. E Ele criou o homem perfeito, Ele criou tudo perfeito, e colocou o homem ali no jardim para adorá-lo, para Ele amar e ser amado, para ter uma troca ali de amor recíproco. Deus me ama e eu amo a Deus. Eu amo a Deus e Deus me ama. Amém. E eu sirvo a Deus e eu obedeço a Deus e eu ando com Deus. E Deus anda comigo. Amém? E Deus colocou ali diante dos homens, já nos homens sim, porque era para os homens, era para toda a humanidade, porque ele disse, multiplicai-vos e enchei a terra, e tudo será
E outro dia eu falei sobre árvores, né? Preguei ali sobre tipos de árvores e seu fruto. E o Senhor colocou no jardim ali também 2 árvores. Ele colocou ali a árvore, né, do bem e do mal e a árvore da vida. E na pregação eu falei que o homem nem sequer olhou para a árvore da vida, sendo que não era proibido comer da árvore da vida. O Senhor não proibiu, nós vimos aqui, né? Mas ele olhou por quem? Olhou para a árvore ali da ciência, do bem e do mal, porque era vistosa, porque era boa para os olhos, era agradável de se ver e era vistosa e também era boa de comer e se provar. O homem viu tudo isso olhando para a árvore. Agora, por que ele não olhou para a árvore da vida? Por que ele não olhou então para a árvore da vida e não tomou da árvore da vida? Quem sabe a árvore da vida passando pelas ondas não era tão vistosa. Quem sabe ele olhou o aspecto da árvore assim, olhou assim, mas essa árvore aí não, esse fruto não é muito bom. Não tem aquela cor, sabe? Aquela cor vibrante, sabe? As folhas não são aquela folha vívida, frondosa. Esse fruto aí é meio seco, parece uma raiz seca, né? Em terra desértica, era árvore deserta. Eu creio que a árvore não havia aparência boa naquela árvore, não chamou a atenção aquela árvore. Quem também não chamou a atenção? Quem também andava pelo mundo assim e não chamou a atenção, estava ali, né, disposto a servir e veio trazer algo que se havia perdido. Eu creio que a árvore da vida não foi dado valor pelo homem, porque a árvore da vida também era como Jesus. Não chamava a atenção para a vida, não era vistosa para os outros, não era apetitosa como o pecado. Não, havia de se pagar um preço, quem sabe, para chegar ali. Algo mais necessitaria. Teria que ter os olhos mais espirituais, os olhos mais abertos. Mas agora eu me pergunto: e se o homem, em vez de olhar para o fruto da ciência do bem e do mal, a árvore que casou, ele olhasse para a árvore da vida? E se o homem nunca tivesse desrespeitado a Deus? Porque foi um desrespeito que o homem fez com o Senhor. Ele rejeitou a sua palavra. Ele não deu ouvido a essa palavra. Ele não guardou a sua palavra. O Senhor tinha dado uma palavra para ele. Tudo te dou tudo que está nesse jardim, te dou todas as sementes da terra, todos os frutos, todas as árvores, todos os peixes do mar, todas as aves do céu, animais domésticos, animais selvagens, tudo isso é teu. Mas só não toque naquela árvore lá, naquele fruto. Guarde essas palavras. E o homem andou, esqueceu das palavras de Deus, não guardou sua palavra, o seu ensinamento, e se desviou do Senhor. Mas, amados, interessante que diz aqui em João que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que existe hoje haveria. Agora você sabe que, mesmo que se o homem não tivesse pecado, alguns pensam assim: mas se Adão e Eva não tivessem pecado, eu não estaria aqui, eu nem teria nascido. Errado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eu estaria aqui, você estaria aqui, nós estaríamos neste mundo perfeito, porque nós já estávamos no coração de Deus, lá na fundação dos tempos. Ele já tinha preparado tudo o que há hoje. Todos nós estaríamos aqui, só que vivendo em santidade, vivendo sem doenças, sem amarguras, no mundo perfeito, junto com Deus. Talvez você não seria filho do seu pai e da sua mãe, mas a sua alma, a sua essência, o seu espírito já estava pronto para habitar este mundo. Deus já tinha preparado isso. Eu conversava com meu filho sobre essas coisas outro dia. Ele: será, pai? Eu: não, já estava tudo determinado. Tudo. Só que é o seguinte: ninguém se perderia. E aí, amados irmãos, nós teríamos um mundo perfeito. Aí eu peço para os irmãos imaginarem: e se o homem não tivesse pecado? Veja bem quantos anos dura um homem hoje. Quem vive muito, vive 120. Mas ele não vive esses 120 anos na sua totalidade de consciência, com a sua faculdade mental boa. Não. Na verdade, ele vive ali uns 40 anos de vida útil. Porque ele nasce criança até ele ter uma consciência, uma inteligência, né, o suficiente para desenvolver algo. Ele já está ali com seus 20, 26 anos.
Muita gente chega aos 30 anos ainda e não amadureceu o suficiente. Mas aí quando chega com seus 70 anos, ele já começa a definhar, já definhou faz tempo, já não lembra bem as palavras, já não lembra bem as coisas, onde guardou a chave, onde deixou ali, se deixou ou não, ali o gás ligado, ele sai ali, eu saio uma, 2, 3 vezes para ver se apaguei a luz, se liguei o gás, já começa a se deteriorar, já começa a não funcionar mais bem. Agora imagina, meus irmãos, um homem vivendo para sempre, sem pecado, sem maldade. Imagina um engenheiro vivendo para sempre. Quantas coisas grandes ele poderia construir? Quanto tempo ele tinha para construir palácios, casas, projetos? Ele não ia ter pressa e também ia ter aprendizado contínuo vindo de Deus. Hoje os projetos humanos, amados, por que uma vacina demora tanto para sair? Né? Tem vacinas que demoram tanto, tem projetos que demoram tanto, porque quando alguém desenvolve algo, uma mente brilhante, que de muitos poucos sai mente brilhante, consegue desenvolver algo bom para a humanidade, ele tem um prazo de vida, daqui a pouco ele morre, quem continua o seu projeto? Quem continuaria o seu projeto? Não tem. Aí começa tudo de novo do zero. Mas se esse homem vivesse para sempre, quantas coisas ele não construiria? Imagina uma mente ali, como a mente de Einstein, que foi um homem que começou ali a trabalhar e desenvolver ali, né, as moléculas, o átomo, e desenvolveu o quê? Uma fonte de energia quase que inesgotável. Mas era uma fonte de energia para o quê? Era para o bem. Gera energia elétrica, a gente sabe que tem usinas nucleares que geram energia elétrica que é para o bem. Mas o homem desenvolveu ela para o mal, para fazer bombas, né? Também é feito o quê? Com radiação raio-x. Usado na medicina, para ver o seu interior quando você está doente. Agora pensa um homem como ele. Não ia gastar seu tempo fazendo o quê? Né? Medicamento, porque nós não iríamos ficar bem. Ele não ia investir tempo ali com raio-x que ele desenvolveu, porque não ia ser preciso, não íamos ter fratura, não íamos ter nenhum problemas internos, nós ia ser sempre sadio. Ele ia desenvolver coisas maravilhosas. Imagina a terra nunca ia ter sido destruída. Então aquela inteligência que se perdeu, mas porque tem muitas coisas que se perderam naquele tempo, né? E está conosco até hoje. Nós ia ser pessoas envolvidas com gente inteligente, vivendo na paz, na graça de Deus, vivendo no Espírito de Deus, desenvolvendo coisas boas, porque o Senhor fez o homem para evoluir. Para evoluir. Por isso, quando nós entramos na presença de Deus, de uma maneira, a gente vai evoluindo espiritualmente. Não podemos ficar parados. Fomos chamados para evoluir. Aleluia! Imagina os automóveis de hoje como seriam. Imagina os aviões. E olha que, segundo a palavra de Deus, pastor, eu falei aqui, lá no passado, o Senhor já sabia que o homem ia inventar o avião. Porque tem uma passagem que diz assim: ainda que tu voas mais alto do que a águia e faça ninho nas estrelas, eu os derrubarei de lá. Interessante que o avião ele voa mais alto que a águia, e o homem vai de um lado para o outro. E o homem está fazendo agora o quê? Ninho nas estrelas. É uma fixação de morar em outros planetas, sendo que o Senhor fez um perfeitinho para nós aqui. E o homem quer fazer ninho nas estrelas. E isso em quanto tempo aí? 100 anos, nem isso. Começou nos anos 70, 60, 55, começou os estudos. Em poucos anos. Agora imagina em 10 mil anos de existência humana, vivendo na presença de Deus. Sem morrer, mentes perfeitas, mentes brilhantes, adoradores, andando com Deus e Deus andando no meio do povo. Um povo que não adoece, povo que não tem fome, povo que não tem inveja, povo que, né, não tem rancor, não tem ódio, não tem guerra. Em vez de ter que reconstruir uma cidade todo o tempo por causa da destruição humana, eles estavam inventando
e se preocupando com coisas novas, de como agradar a Deus e como edificar o bem para todos, partindo, igualmente, sendo de maneira igualitária para todos. Imagina um mundo perfeito. E se o homem não tivesse pecado? E se o homem não tivesse pecado? E se o homem tivesse andado com Deus? Mas o homem pecou. E a natureza do homem mudou. E agora Deus também resolveu mudar a natureza do homem no futuro. Por quê? Porque o Senhor diz ali, seja fecundo. Cada um de nós ia ter nossas esposas, ia ter os nossos esposos, os nossos filhos. Normalmente, como nós ia viver uma vida de humanos, como vivemos hoje, só que na santidade de Deus. Agora não, agora no futuro não vai ter mais isso. No reino que virá não vai ter mais casamento, né, pastor? Vamos ser como os anjos. Você vai ter ali uma vida passada, creio que vai lembrar, mas vamos ser como os anjos. Não vai ter mais casamento, não vai ter essa família que Deus criou. Até nisso o homem mudou. A família que Deus criou. Deus criou família e no futuro a família vai ter que ser desfeita. Agora imagina, meus irmãos, um carro que hoje estão fazendo carro elétrico, preocupado com a destruição do mundo, estão fazendo carro elétrico. Você sabia que o primeiro carro que foi criado foi elétrico? O primeiro carro não foi nem a vapor, não foi nem a gasolina, nem a combustão, por via de carbonos, mas ele é elétrico. Só que tinha tanto petróleo, que o betume, ele jorrava assim na superfície da terra, que o homem olhou assim, para que a gente vai desenvolver baterias, pilhas, que é difícil, se tem aí energia jorrando aí, uma energia suja, uma energia que polui, uma energia que destrói. Mas agora pensa um homem desenvolvendo um veículo que anda com essa velocidade, e sem destruir a natureza, sem agredir a natureza. Seria um mundo perfeito. O mundo perfeito se o homem não tivesse provado daquela maldita fruta que não deveria ter provado. Se ele tivesse dado ouvido e sempre dado ouvido aos conselhos de Deus, a palavra de Deus, e sempre olhasse para Deus, não se desviasse do seu caminho, Deus ia estar conosco, nós ia estar com Deus e seria uma grande alegria. Aleluia. Nós não teríamos dor, nós não teríamos sofrimento, nós não teríamos o luto de ver nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo partir. Nós não iríamos ter o luto, passar por essa dor do luto, por dor da perda. Nós não teríamos o medo de perder alguém que a gente ama, o medo de saber que tem alguém que a gente ama e que não vive nos caminhos de Deus hoje, e a gente tem um medo terrível de perder aquela pessoa e saber que a vida dele vai ser uma vida de miséria no porvir. Viveríamos sem medo. Oh, que alegria que seria se o homem não tivesse pecado. Imagina você agora sabendo que toda tarde o Senhor poderia descer e falar contigo. Aleluia. Amados, ia ser uma maravilha. Nós não teríamos tanto pesar no coração, não teríamos tanta amargura, tanta luta, tanta enfermidade, e tudo que o homem fizesse seria bom. A Bíblia diz que tudo que o homem faz é mal, que o homem é mal desde sua meninice. Mas agora pensa sobre fazendo tudo que o homem faz é bom, e no seu coração só há bondade, e seu coração é voltado para o bem, grandes coisas que ele vinha construir. Imagina uma vida assim, nós todos aqui reunidos, sem ter tempo para sair desse lugar, sem ter preocupação de ter que trabalhar na segunda-feira, se eu vou ter o que comer ou não no resto do mês, despreocupado se vai chegar a conta de água, a conta de luz, o gás vai acabar, remédio da pressão, que chega uma certa idade, alguns já começam a tomar. Se eu estou com pouco peso, abaixo do peso, se eu estou desnutrido, então se eu estou com obesidade mórbida, tantos problemas não teríamos. Seria uma grande alegria, seria maravilhoso. Mas também, amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que também uma coisa não existiria.
certeza, amados irmãos, nós não teríamos a marca da cruz, nós não teríamos a mensagem da cruz, nós não teríamos também a certeza do amor concreto, nós não teríamos essas imagens que estão passando aí.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai ficar aqui mensagens, aqui vai ficar aqui só imagens. E eu tirei agora então, para nós então entrarmos na segunda parte deste e se. E se o homem não tivesse pecado, amados irmãos, nós viveríamos no mundo perfeito. Nós viveríamos no mundo de paz. Nós viveríamos no mundo, onde não havia nenhuma dor para mim e para você. Mas neste mundo hipotético, neste mundo a qual não foi para frente, que o homem destruiu, nós teríamos sempre uma dúvida. Neste mundo nós não teríamos a certeza do amor tão grande assim. Neste mundo nós não teríamos a mensagem da cruz. Neste mundo nós não teríamos o amor concretizado diante de toda a humanidade. Neste mundo nós não teríamos este Jesus que as imagens aí nos apresentam. Sabemos que aqui, amados irmãos, é uma representação, é um ator ali, que embora ele tente expressar a sua dor, a sua angústia, nada sofreu, mas ele traz ali uma mensagem carregada, de sentimentos para nós. No mundo em que o homem nunca tivesse pecado, nós não teríamos essa certeza deste amor sublime, deste amor incondicional, deste amor de se entregar, de sofrer, de morrer. Nós teríamos sempre uma dúvida, e olha que aí estaria sempre o Satanás ainda rondeando, tentando arrastar multidões, pois ele levou uma terça parte do céu consigo, com suas mentiras, e ele estaria soprando no nosso ouvido o tempo todo, dizendo: ele faz isso para receber a tua adoração. Será que ele te ama mesmo assim? E nós nunca íamos ter esta certeza, a certeza desse amor, a certeza dessa paixão, a certeza de que Cristo Jesus te ama, que Cristo Jesus me ama, que Cristo Jesus nos ama e que tudo foi feito por Ele, para Ele e sem Ele, nada do que há aqui se fez, nem eu nem você. Aleluia! Tudo Ele fez para o seu louvor, tudo Ele fez para o seu louvor. Morreu por mim, morreu por ti, morreu por nós, para o quê? Para o seu louvor. Ele nos fez adoradores, Ele nos fez para louvar, Ele nos fez para amar e ser amado. Ele quer o quê? Ele quer a nossa adoração, o nosso amor, mas Ele não quer um amor obrigatório. Ele não quer que você o ame por obrigação, mas por gratidão. Quando o Senhor Jesus, o nosso Deus, estava lá e Ele criou o jardim, Ele já criou a possibilidade da salvação para o homem. Ele sabia que o homem poderia pecar. Amados, aí pergunta então por que Ele colocou ali duas árvores tão simbólicas? Para quê? Quando ele foi pedra de tropeço para a humanidade? Não, amados irmãos, nunca foi essa a intenção. A intenção é de dar para você, de dar para mim, o que? A possibilidade de escolha, de escolher o meu caminho. Ele deu para a humanidade o direito de escolha. Aqui nesse quadro aqui, à frente 2 caminhos. Lá Ele já tinha dado para o homem 2 caminhos: o caminho da vida eterna e o caminho também da perdição. Caberia ao homem e à mulher escolher qual caminho queria trilhar, qual caminho queria mais, qual era o que tinha mais em seu coração, qual o seu desejo, o que lhe chamava mais a atenção: a vida eterna ou apenas ali algo vistoso, passageiro,
que olhando assim, de uma forma superficial, era apetitoso e gostoso de provar. Este é o sabor do pecado, esse é o sabor que nos leva para longe de Deus, é o sabor do fruto que nos arrasta para a perdição. Mas o Senhor, Ele colocou diante de nós, também esta noite, também neste lugar, Ele nos deu uma escolha para cada um de nós. O que nós queremos esta noite? Vida ou morte? Olhar para aquele fruto vistoso ou olhar para aquela raiz seca como em terra desértica, que não se achou formosura nenhuma, que não há nele formosura, mas no som da sua palavra é a palavra de vida eterna, é a palavra de salvação. Certa vez, essa raiz, que se colocou diante dos homens ali, ele se apresentava, e ele pregava, e ele falava, e as pessoas ali começaram a fugir da sua presença, e ele olhou para os céus e disse assim: vós também quereis ir com ele? Então o certo homem disse: não, Jesus, não, para onde vamos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna, somente tu tens palavra de salvação. Momentos mais tarde, então, a gente vê essas cenas aí ele se deu por mim, aí ele se deu por ti, aí ele se deu por todos nós. Aquela árvore lá, que estava lá no jardim, que foi rejeitada por Adão, por Eva, que foi rejeitada pela humanidade, ela voltou agora e se colocou diante de todo homem, de toda mulher que quiser provar, que quiser tomar e beber. A Bíblia fala: comam e bebam do meu corpo, comam do pão, este é meu corpo que é dado por vós, bebam do vinho, que esse é meu sangue dado por vós. Aleluia. Aquela árvore, a qual lá no jardim, foi impedido depois, quando me pecou, e dizer que o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estamos fora do jardim, para que não venha estender agora a sua mão para a árvore da vida e viva para sempre. Mas o Senhor, Ele já tinha o projeto no coração. Se o homem optar por não ouvir a minha voz, se o homem optar por se desviar do meu caminho, eu dei um mandamento eu dei para ele, e se ele se afastar desse caminho, não ouvir, eu tenho mais uma opção de vida eterna, eu tenho mais um plano, eu tenho mais um projeto de salvação para todos eles. Aquele jardim a qual eles foram expulsos, agora tem um projeto de retorno. Estamos caminhando para voltar ao começo, para andarmos com Jesus. Mas agora nós temos uma certeza, nós temos uma prova concreta que Deus nos ama, que o Senhor nos ama, porque Ele veio a esse mundo, se deu como um cordeiro e morreu para que eu pudesse ser resgatado da morte, que fui eu condenado lá no jardim. Aleluia, Jesus. Agora eu pergunto para você: e se Jesus surgir na nuvem esta noite? E se o Senhor voltar neste momento? E se agora for meus últimos momentos, nossos últimos momentos aqui neste mundo? E se? Qual a opção que eu tomei na minha vida agora? O que eu quis fazer? Qual dos frutos eu tenho comido? Qual dos frutos eu tenho olhado? Qual dos frutos eu tenho admirado? Eu tenho visto? Eu tenho querido? Qual o fruto que me chama a atenção nesse momento? Aquele fruto que por fora, sabe, não chama atenção, mas a sua essência, o que está lá dentro, sabe, a polpa ali, sabe, o néctar, o que sai ali, é
Senhor. Aleluia. Obrigado. Posso dizer que entre os dois mundos, o mundo hipotético de um mundo sem pecado e o mundo que eu vivo hoje, eu posso dizer para você que não porque eu faço parte dele, mas eu quero o mundo que eu vivo hoje. Porque o mundo que eu vivo hoje é o mundo que eu vivo com Cristo. Que eu creio no Cristo. Que eu sei o que o Cristo tem para mim. E você? E você? Que mundo tem vivido? Um mundo hipotético, um mundo de ilusão? Ou você tem vivido um mundo em que Cristo vive em sua vida? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós teríamos tudo. Nós teríamos tudo. E talvez não teríamos nada. Nós ia cairmos naquela tentação a qual o Satanás se levanta e vai para Jó. Não é à toa que eles te amam. Olha aí, tu fez eles menor que um anjo, encheu de glória, de vida eterna, nada passa, nada sofre, e sempre haveria a sombra de uma dúvida. Será que ele nos ama? E se nós de repente parássemos agora de obedecer a sua voz, o que seria de nós? Se nós parássemos agora de seguir o seu caminho, a sua palavra, aconteceria conosco o que aconteceu com os anjos? Nós viveríamos sempre com essa dúvida, com essa sombra. Olha, os anjos foram expulsos do céu, porque eles não ouviram a voz de Deus. E se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Eu digo, amados irmãos, que aconteceria a mesma coisa. O Senhor não se negaria de descer do céu, de vir aqui neste mundo e de assumir o peso do nosso pecado, do pecado da humanidade, e sofrer pela humanidade, derramar o sangue, ser ali humilhado, desprezado, castigado na cruz, para resgatar aquilo a que se havia perdido. Eu quero viver num mundo, sim, em que eu posso carregar a mensagem da cruz. Em que eu posso viver o amor que foi deixado para mim na cruz. Em que eu posso vivenciar esse amor, de provar desse amor, de ter comigo este amor. Glória a Deus. Porque tudo isso que você está vendo aí, esta encenação, saiba que isso aconteceu de verdade. Saiba que o Senhor sofreu tudo isso e muito mais. Agora eu convido, você para meditar um pouco e conversar consigo mesmo. Se você ainda está indeciso, se você ainda não está convicto, se você ainda não viveu aquela experiência com Cristo, aquela experiência com Jesus, se você ainda vive numa sombra de dúvida, se perguntando, será que mesmo Cristo nos ama? Será que Cristo me ama? Será que eu tenho valor para Cristo? Será que tem jeito a minha vida? Será que tem salvação para mim? Será que tudo isso pode ser aplicado? Sim, amados irmãos. Tudo isso é para todos nós. Aleluia. Então você que ainda vive uma vida assim, um pouco indecisa, se você ainda está fraco na fé, se você ainda está ali meio que tropeçando, que anda ali ainda coxo, sabe, que ainda é coxo na fé, que está fraco na fé, você ainda que tem dúvida em seu coração, você ainda que não se entregou a Jesus verdadeiramente, hoje há uma oportunidade. Tudo isso que você vivenciou aqui, tudo isso que você viu aqui, não só as palavras que eu disse, mas todas as imagens passadas aqui, é para que eu e você tivéssemos acesso à salvação, para que nós olhássemos e compreendêssemos e víssemos o amor de Cristo por cada um de nós, o que Ele passou
passou, o que Ele carregou, o que Ele deixou, para que nós tivéssemos vida, para que nós vivêssemos em paz. Mas não a paz desse mundo, não essa paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo coloca em cada um de nós, aquela paz em que sempre há a esperança, sempre há a esperança, pois sabemos que podemos ter aflições nesse mundo, podemos ter sim, passar por diversas coisas neste mundo, nós não nos desesperamos, porque ainda há um lugar para mim. Ainda há um lar para mim, ainda há esperança para mim. Louvado o nome do Senhor. Que esse amor que foi representado nessas imagens possam inundar seu coração essa noite. Que você possa ter consciência desse amor, que você possa ter também a vivência desse amor. Que você abra a sua mente, abra seus ouvidos, abra o seu coração para receber esse amor que aqui foi representado essa noite. Deixe de lado as incertezas, deixe de lado os vícios, deixe de lado os maus costumes, deixe de lado as falácias, a maldizência, deixe de lado todas essas coisas, todo esse fruto aí que é vistoso para os olhos, mas leva para a perdição. E prove hoje do fruto da vida eterna, prove hoje do amor de Jesus. Você quer viver com Cristo, eu te convido esta noite. Entregue seu caminho ao Senhor verdadeiramente. Você que já anda com Cristo, eu digo para você essa noite: se jogue nos braços do Senhor. Se você já vive com Ele, continue, se agarre, se abrace, e joga os seus pés e diz: eis-me aqui, Senhor, esta noite, eis-me aqui, Senhor. Se você não viveu esse amor ainda, diga: eu quero viver esse amor, eu quero viver, eu quero trazer a mensagem da cruz, eu quero viver no mundo onde eu leve a mensagem da cruz. Eu não quero para mim um mundo hipotético, eu quero para mim um mundo verdadeiro, em que vive Jesus Cristo. Vamos viver a Cristo, o amor de Cristo, e saber que Ele deixou e ainda há uma porta aberta. Esta noite, quem quiser, entre nessa porta. Amém?